Eu sou Mônica Molina. Hoje eu venho falar mais sobre espiritualidade e eu venho contar uma experiência minha dentro da mediunidade. Pois bem, a minha experiência, ela tem a ver com o orixá Xangô. Nós estamos agora no mês de junho e se comemora Xangô através de São João, São Pedro. São Jerônimo também é comemorado em setembro. E existe muita história relacionada a esse orixá, lendas, experiências, vivências, mas eu tenho a minha própria história particular e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Qual é a diferença entre o orixá e o santo? Como eu falei para vocês, ele sincretiza com São João, São Pedro, São Jerônimo. O orixá, ele é uma divindade, ele é uma vibração, ele é uma força da natureza. O orixá, ele é o vulcão, ele é a montanha, ele é o trovão, ou seja, ele é uma divindade. Ele nunca reencarnou. Um santo foi um ser humano que reencarnou, ele evoluiu e ascensionou. E o porquê que o orixá ele tem essa forma humana? Pois o ser humano ele tem a necessidade do arquétipo. Quando se fala pai e mãe de cabeça, que eu acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido, o orixá pai e mãe de cabeça, quer dizer que é uma vibração, é uma força da natureza, aonde aquele ser humano ele é mais predominante, aonde forma, inclusive, o próprio caráter, a personalidade daquele ser humano. Xangô, embora não seja o meu pai de cabeça, ele é um orixá ancestral, ou seja, ele faz parte da minha espiritualidade. E ele me deu uma grande lição lá atrás, quando eu estava começando o desenvolvimento mediúnico. A incorporação, ela é muito utilizada em várias religiões pelo mundo. No Brasil, religiões como Catimbó, Jurema, Umbanda, Candomblé, Kardecismo, enfim. No caso do orixá, acredito que muitos já devem ter visto um médium dentro de um centro espírita, de um terreiro incorporado com essa divindade. Não quer dizer que ali é o próprio orixá, a própria divindade em si que está incorporando naquele médium. Afinal de contas, nós estamos falando de uma mega energia e vibração aonde um corpo humano não aguentaria. O que incorpora nos médiums são chamados de falangeiros ou orixá menor, ou seja, uma vibração menor daquela divindade aonde seja possível o médium poder fazer a incorporação. E há muitos anos atrás, quando eu estava desenvolvendo a mediunidade, quando nós estamos no começo da incorporação, o médium ele leva muitos anos, mas muitos anos mesmo, para ele poder chegar num ponto de desenvolvimento da incorporação. Isso se o médium tiver disciplina, respeito, devoção, ele consegue chegar num bom desenvolvimento mediúnico. Quando se está no início desse desenvolvimento mediúnico da incorporação, é muito complicado para entender o que é o médium e o que é a entidade. E muitas vezes o médium fica se perguntando: mas será que eu estou fingindo? Então, quando a gente está nesse desenvolvimento, passa pela cabeça o quanto que a gente está sendo influenciado pelo ambiente. Até então, que eu recebi uma grande lição de Xangô. Foi a maior lição que eu tive até hoje. O pai de santo começou a balançar o adijá. Adijá é como se fosse um sino grande que alguns terreiros eles tocam para poder justamente chamar ali a entidade, seja um guia ou seja um orixá. E ali eu senti aquela vibraçãozinha e naquele tempo o Xangô ele incorporava de uma outra forma. Hoje ele incorpora diferente em mim. Ele incorporava com os braços fechados, como se fosse os machados, né, dele. E ele dobrava os meus joelhos como se estivesse sentado numa cadeira. Só que essa posição é uma posição terrível, porque dói joelho, dói lombar, dói tudo. E eu naquela posição, pensando comigo, vou ficar um pouco aqui. Quando tocar o adijá, ou eu pego, levanto o corpo como se eu tivesse desincorporado. Olha que pensamento foi o meu, perigoso,
pois até hoje muitas pessoas pensam assim. É daí que começa o início da mistificação, do charlatanismo, da marmotagem. É quando o médium ele não acredita que ele está incorporado e ele começa realmente a passar a fingir que ele está incorporado por questão de ego, de vergonha, de vaidade, de um monte de situação. E quando eu incorporava, ele fechava os olhos. Quando eu pensei em levantar o corpo, o meu corpo simplesmente não respondia. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia mexer a boca. E nisso, eu fiquei nessa posição mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Então, eu perdi os movimentos do corpo. Só que eu estava totalmente consciente e eu senti toda a dor do corpo. Só que o meu corpo não respondia. Eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia mexer a boca, eu não conseguia levantar as pernas. E eu comecei a entrar em pânico, porque o corpo ele ficou paralisado, geral. Até então eu comecei a sentir uma dor violenta na lombar e no joelho. Eu pensei, meu corpo está paralisado, eu não consigo ter resposta do corpo. Aí, o que aconteceu? Meu corpo se mexeu um pouco para o lado. Resumindo, Xangô me deu uma lição. Porque, além da dor, de repente eu comecei a sentir um peso imenso, imenso nas minhas pernas. Parecia que eu estava segurando uma pedra. O que eu estou contando aqui parece até aquelas histórias fantasiosas, né? Mas eu passei por isso. E nesse dia eu recebi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. E para me mostrar que eu estava assim incorporada e que eu estava desrespeitando eles, desrespeitando o sagrado. E foi essa experiência que não só apenas me fez aprender a respeitar, mas me tornou a médium que eu sou hoje. E a médium que eu quero continuar sendo, crescendo e desenvolvendo e evoluindo. Xangô é paz.